Olá, pessoal, uma ótima noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui hoje no Instagram. Eu tenho uma convidada mega especial que vai estar falando para a gente um pouquinho. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Sobre psicomotricidade, né, e a importância dele para o desenvolvimento humano. Enquanto o pessoal vai chegando, vou me organizando aqui também, né, porque é muita tela aberta. Professor é fogo, gente. É muita coisa aqui para organizar. Então, deixa eu pôr aqui quanto ela entra. Muito bem. Então, pessoal, antes de eu chamar a minha convidada, daqui a pouco ela está entrando aqui também no nosso canal. Nós vamos estar falando um pouquinho. Eu vou pôr meu fone, né? Porque vocês sabem, com criança, eles sempre aparecem aí querem conversar. Então, acho que fica melhor com fone. Deixa eu pôr aqui. Então, antes de eu chamar a nossa convidada, eu vou falar um pouquinho, né, para vocês sobre o tema de hoje. Nós que somos pais, muitas vezes não conhecemos muito o termo da psicomotricidade, e aí eu fiz a minha lição de casa aqui hoje, né, que esse conceito de psicomotricidade, ele vai surgir a partir de 1870, né, mas ele vem sendo estudado o corpo, né, o ser humano, a forma como ele trata esse corpo, ele vem sendo estudado há décadas. Porém, o termo psicomotricidade vai surgir a partir de 1870. Mas é somente com os estudos, né, de Vallon, em 1925, que nós vamos ter uma efetividade, né, digamos assim, dessa psicomotricidade, do qual ele vai dizer dessa relação tônico-emocional. Né? Então, segundo o Vallon, o nosso corpo é a nossa primeira psique, né, em relação à nossa mente. E aí ele vai fazer vários estudos falando sobre a importância desse corpo, a importância do corpo e as emoções. E um ponto que eu peguei aqui que eu achei muito interessante dos estudos do Vallon é a relação entre mãe e o bebê. Né? Então a gente vai ver aqui nesses estudos que ele diz que quanto mais, né, essa mãe se relaciona com essa criança, quanto mais essa mãe cuida, a forma como ela pega essa criança, maior será o diálogo tônico entre a mãe e essa criança, o que vai contribuir na postura, na qualidade de vida dessa criança, nos desejos, no desenvolvimento dessa criança e na aprendizagem. Né? Então a gente tem aí esse estudo do Vallon que nos traz uma reflexão sobre como que o corpo, né, é tratado e a importância desse desenvolvimento do morto, ou do morto, do corpo, para poder então desenvolver, né, as nossas outras psiques. E a nossa convidada de hoje, ela é especialista, né, em psicomotricidade, terapeuta de reorganização neurofuncional, professora não, ela fez educação física e neuropsicopedagoga. E ela vai estar conversando com a gente um pouquinho para falar um pouquinho sobre a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento humano. Eu já vou estar chamando ela aqui, enquanto o pessoal vai chegando, para a gente não perder tempo, que o assunto é muito interessante. Deixa eu só solicitar aqui, e aí eu já chamo ela. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Oi, Cláudia, tudo bem? Deixa Oi, eu... tudo bom? Tudo bom, Andréia? Tudo bem, como você tá? Tudo bem. Tá ótimo. Tô esperando o Agora, pessoal entrando. vamos esperar. Eu escutei você falando antes. Do balão? Eu tava fazendo a minha É. lição de casa. Não, mas tá bom, foi bom, foi bom, foi bom. É que, na verdade, tem muitos estudiosos, mas o Vallon, ele contribuiu muito para a psicomotricidade. E aqui no Brasil, uma grande precursora é a Dalila Costa Lá. Sim, vou até anotar Essa aqui. Dalila Costa Lá e doutora Gisele Subirran também.
foram muito importantes no desenvolvimento do conteúdo da psicomotricidade, né? Você É que quer eu tava aguardar um... vendo. O pessoal Vamos tá conversar, entrando agora, né? Mas aí a gente né? vai conversando aqui, que é o tempo deles entrarem. Na verdade, assim, eu estava fazendo levantamento para saber o surgimento, né, da psicomotricidade, por que começou esses estudos. E aí, assim, até falaram um pouquinho do Descartes, né, que ele considerava que o corpo e a alma eram separados. Né? E aí, Valon vai fazendo esses estudos para mostrar que, além, né, de ter essa junção corpo e alma, há uma grande importância, né, do corpo para o desenvolvimento cerebral. Né? E aí eu estava lendo um pouco os artigos dele, só que aí eu tive que interromper porque eu vi que já era 8 horas. Mas eu achei muito interessante essa relação que ele fala, né, do trato da mãe com a criança. Como que isso pode contribuir para o desenvolvimento do filho. Né? Então, assim, Sim, eu não consegui terminar de ver o artigo, mas assim, eu achei muito interessante essa fala, né? Porque a gente não tem essa visão da importância desse corpo, né? Como que sim. ele contribui para o desenvolvimento, como é importante que essas etapas do desenvolvimento gerem, né, aprendizagem, o cognitivo e assim por diante. Então, eu Entendi. gostei muito do artigo, né? O Acho que pessoal vai tá... ser bem legal você me perguntar, porque assim, eu vivo há quase 20 anos a psicomotricidade na veia. Eu já não sei mais que a diferença entre corpo e mente. É uma coisa Uhum, só para mim. Então, quando sim, você fala para mim, que legal, né? A gente não tem noção do quanto esse corpo é importante no desenvolvimento. É muito legal ouvir isso, porque realmente a gente não tem, eu não tenho mais essa noção, né? Porque para mim é uhum. tudo tão óbvio dentro desse mundo que corpo e mente agem como um só, que é muito legal ouvir isso de você. Então, é, na hora que entrarem as perguntas, podem perguntar à vontade o que quiser. Eu vou ter vários, com certeza. O pessoal hoje está atrasado, porque quando é 8 horas já começam a entrar. Mas a gente vai conversando e A gente conforme for, espera. eles começam a entrar também. Eu Né? até fiz uns escritos sobre uma historinha da psicomotricidade. Eu posso até falar agora um pouquinho, porque eu não vou Ah, falar de sim, desenvolvimento nessa parte, né? tá ótimo. É, na verdade, uma pessoa que contribui muito aqui no Brasil para a psicomotricidade, que tem assim uma ênfase grande, é o Vitor da Fonseca. E ele Sim. é um pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicomotricista, né? Ele tem as mesmas formações, né? Eu também tenho a pedagogia. Uhum. E o Vitor da Fonseca contribui muito para aqui no Brasil é fortemente, né? Ele visita o Sim. Brasil com frequência, né? E quando a psicomotricidade surgiu, foi com essa foi na França mesmo, com essa questão do corpo, entender por que as crianças tinham dificuldade de aprendizagem e como que esse corpo reagia com essas crianças que tinham dificuldade, Uhum. né? Eu Então, essa comprei o livro observação dele. Você falou do Vitor, eu comprei, chegou do... antes de ontem, né? Que fala sobre Ah, é, neuropsicomotricidade. E tem um outro dele que fala sobre as deficiências, né? Os tipos de transtorno, que ele e, também trabalha, né? Sobre esses estudos, que é gigante, eu não consegui terminar de lê-lo, mas é fantástico. Né? Então, ele é uma é, grande referência para nós de psicomotricidade aqui. É muito mas legal. ele tem uns 10 títulos já de livro, mas ele é bem complexo para entender. Eu digo que tem que Sim. fermentar muito para entender ele. Então, assim, na época que eu fiz a psicomotricidade, eu lia. Hoje, se eu leio, eu entendo outras coisas, né? É que A parece, gente, assim, o que eu sinto da leitura, é que você lê uma primeira vez, você tem uma ideia. Se você lê novamente, parece que você vai assimilando outros conteúdos, vai tendo outras visões, né? E aí acaba complementando os nossos conhecimentos e a nossa prática. Acho que a prática também influencia muito nessas leituras, muito, né? Porque a gente muito. consegue relacionar aquilo que está sendo escrito e a nossa prática. Então, Exato, exato. Se você quiser deixar, o meu você travou, né, a entrada, mas se você quiser deixar rolando, porque se alguém pergunta alguma coisa, eu posso tá acompanhar rolando, também. meu. Tá rolando. Eu vou só colocar o tema, porque o pessoal que for entrando, aí eles conseguem. O Ah, pessoal que for entrando. A Ana
É que a gente está competindo com um monte de lives hoje. Eu não pensei que ia ter tanta live no dia de hoje. A maioria é tudo na quinta. É mesmo? É, nossa, tem muito aqui, agora que eu olhei. Mas vamos que o pessoal vai entrando. Entendi. Aí o pessoal vai Deixa eu... competindo, né? É, vai competindo. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Bom, eu coloquei aqui, acho que fixou. Mas vamos lá. Na Mas se verdade, ainda apresenta. essa é a última semana, né? Oi? Essa é a última semana de todo mundo em casa, vai ter bastante ainda. Vai ter bastante. Nossa, tá lotado aqui. A hora que eu olhei, eu puxei pelo computador, tem muita live. Acho que é por isso que o pessoal tá demorando para entrar. Mas vamos iniciar. E aí, conforme o pessoal for chegando, eles vão fazendo as perguntas e a gente vai conversando com eles também. De qualquer forma, já está sendo gravado tanto no YouTube como aqui no Instagram. E aí o pessoal vai poder assistir depois. Tá bom? Entendi. Se apresenta pra gente, Cláudia. Tá bom. Bom, eu conheci a Andrea num curso de neuropsicopedagogia. Eu sou formada há quase 20 anos na primeira formação. Depois eu fiz outra formação de faculdade, fui fazendo a psicomotricidade, fui fazendo neuropsicopedagogia, reorganização neurofuncional, enfim. Fiz muitos cursos em neurociência, né? Hoje eu, além de terapeuta, dou palestras, trabalho como coach de orientação para os pais, para os adultos, né? Então, assim, é uma área de trabalho bem ampla. Na verdade, quando eu fui convidada pela Andrea para falar da importância do desenvolvimento psicomotor, isso é uma palestra que a gente pode fazer muito, ela voltada muito para os pais, né? Mas tem muitas pessoas adultas que vão vendo a palestra e vão se encaixando naquele perfil que faltou quando criança e você fala, nossa, agora eu entendi por que é difícil, por que eu não consigo, por que... Então, é bem importante todas as fases do desenvolvimento serem respeitadas. E aí eu conheci a Andréa, acho que tem uns 2 anos, né, Andréia, no curso? Sim, 2 anos e meio já. Começou em 2017, né? É. E, enfim, e faz tempo. Ah, Almeida, é uma querida. Tudo bem? Você sabe que foi tão rápida essa live que não deu tempo. Normalmente eu vou divulgando para os pacientes, né? Vou passando, falei, assiste, essa nem deu tempo hoje. Ainda bem que todo mundo. Obrigada, Hamid. Um beijo para você. Aí eu fui colocando no Face, no Instagram, porque é um tema muito importante. E assim, eu fui aprender sobre a psicomotricidade no curso. Né? Quando o Noboro falou assim, coloquem, peguem a caneta aí para eu ver se vocês têm a coordenação motora fina, ok. Aí que ele passou na minha, ele, você não tem, eu falei, que vergonha. Né? Então, assim, muitas vezes, nós pais, a gente acaba passando despercebido, né? Porque é muita coisa, é muito estudo, e a gente, às vezes, não consegue compreender essas etapas, né? Igual como eu estava conversando com você, meus 2 filhos, eles não engatinharam. Né? E aí, assim, eu não sabia da importância que era o engatinhar. Né? Mas a gente vai percebendo quando você começa a estudar, e aí você ouve, né, a palavra psicomotricidade, você vê a importância e as funções dela que ela tem na nossa vida. Né? Se a minha mãe soubesse disso, quando eu era criança, muitos problemas que eu tive no joelho, na perna, talvez eu não tivesse hoje. Né? Então, assim, é um tema muito importante. É um tema muito importante que a gente precisa divulgar. Na verdade, a psicomotricidade, ela por algum tempo, ela sempre teve um campo muito vasto, né? Porque a psicomotricidade, ela atua numa tríade, né? Entre o motor, o emocional e o cognitivo. Então, ela abrange uma área muito grande, muito vasta, né? Então, você trata, através do motor, de questões emocionais, através da emoção, você trata o motor, tratando o motor e tratando a emoção, você trata a cognição. Então, assim, o tratamento psicomotor, ele engloba uma área muito grande, né? Ela participa de muitos saberes. Então, é uma área muito vasta. E, como eu disse, ela iniciou na França, as pessoas estavam
muito aflitas porque não conseguiam mais entender por que as crianças tinham dificuldade de aprendizagem e não conseguiam ajudá-las. E aí o estudo começou, né? Então, assim, na verdade, o que a gente tem que sempre levar em conta é que a criança ela passa por 3 grandes fases de desenvolvimento, né? Rudolf Steiner, ele coloca que são 3 dons, né? Mas diversos autores, eles falam de muito dessas fases de desenvolvimento. E basicamente a gente pode dividir elas em andar, falar e pensar, né? Sabendo que o andar, ele engloba muitas fases distintas. Todo o processo motor do corpo está dentro dessa fase, desde a sucção do bebê, quando ele sai da barriga da mãe, né? Ou até antes disso, dentro do ventre da mãe, o bebê já se movimenta, né? Toda a relação do nascimento, ele tem uma relação íntima se o bebê, como que foi essa gestação, como que ela aconteceu, qual era a posição que o bebê estava no ventre. Então, todas essas fases são muito importantes de serem anotadas muito especificamente, porque cada uma delas tem um significado importante. Então, dentro da fase do andar, é importante que o bebê sugue o tempo adequadamente, é importante que o bebê, com o passar do tempo, fortaleça esse pescoço, né? Então, ele cria uma autonomia entre cabeça e corpo, né? Uma criança só consegue andar se ela tem essa autonomia de cabeça, senão enquanto ela não adquire essa autonomia, ela não consegue andar. E é muito importante, junto com a sucção, ter a coordenação respiratória. Então, a psicomotricidade já começa nesse ponto, né? Uma criança que mama num tempo adequado no seio da mãe, de forma adequada, uma criança que faz a coordenação respiratória de forma adequada, você já minimiza uma parte dos efeitos que podem estar lá na frente. Criança que não mama no seio e que mama na mamadeira é o mesmo efeito? Não, não é o mesmo efeito. É claro que tem criança que não pode, não tem a opção e acaba indo para a mamadeira. Mas o desenvolvimento já vai começando de uma forma diferente. Com a psicomotricidade, a gente consegue resgatar muito dessas questões. A segunda parte, né, após a criança adquirir o reflexo tônico cervical, de fortalecer esse pescoço, ela começa a passar por uma fase de agarre, né, onde ela começa a se agarrar e se arrastar por todo o local. É importante esse rastejar, porque desde a sucção, de todas as fases de desenvolvimento que vão acontecendo, a criança também está trabalhando o tato, né, que é um órgão dos sentidos muito importante para o desenvolvimento neurológico, só o ato dela se arrastar no chão. Então, tem muitas crianças que acabam tendo dificuldade na posição do andar, na posição do pezinho, né? Você até tinha comentado dos seus pequenos, né? Sim. E o fato de não ter rastejado se contribui bastante para que a posição do pezinho no chão seja alterada. Por isso que o bebê, antes de andar, ele tem outras fases para se passar. Depois do rastejar, o bebê que não rasteja, ele acaba adquirindo menos força de mão, ele acaba tendo dificuldades depois para outros atos motores, né? A partir desse ato do rastejar, ele continua fortalecendo esse reflexo tônico e continua fortalecendo braços e pernas e trabalhando esse tato, esse deslizamento do corpo sobre o chão. Após essa fase, é muito importante que o bebê engatinhe, né? Geralmente, crianças que não engatinham, elas acabam tendo dificuldade de organização espacial, de lateralidade, de preensão palmar, de força na mão. Nossa, você tá falando meu filho todo. Você tá descrevendo meu filho. Porque, assim, realmente o engatinhar, ele é muito importante como qualquer outra fase. Mas conforme as exigências corporais vão ficando maiores, os reflexos também vão ficando maiores, né? Então, toda vez que você acaba pulando uma fase de desenvolvimento, isso vai refletir lá na frente de qualquer forma, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre reflete, né? Então, a hora que você pula o engatinhar, você vai ter muitas questões a serem lapidadas depois. E não tem nada que substitua isso. Tem que engatinhar, tem que se arrastar.
né? O desenvolvimento neurológico, principalmente do cerebelo, que é a base do desenvolvimento motor, dos movimentos, ele acontece muito forte nesses processos de desenvolvimento do primeiro ano de vida, né? Uhum. O cerebelo, ele é uma parte do nosso encéfalo responsável pelos movimentos finos, pela escrita, né? Pela correção, não pela escrita em si, mas pela correção do movimento, né? Então, Uhum. toda vez que, vamos imaginar que eu tropeço, ou então eu estou andando no chão, estou andando e de repente eu piso numa pedrinha e meu pé percebe essa diferença. Quem faz essa correção postural para que eu não caia é o cerebelo. E se ele não tiver maduro o suficiente, e como ele, você acaba caindo. E aí, quando que ele não fica maduro? Quando eu não passo pelos processos iniciais. Então, criança que não engatinha, que não rasteja, tem mais chances de tropeçar e cair. São crianças que têm o risco de bater o dentinho, de bater a testa. Uhum. Geralmente, crianças que não engatinham, eles têm mais cicatrizes no rosto, né? A não ser que elas sejam muito protegidas. De repente, nascer um pouco mais frágeis, elas precisam de um cuidado maior. Então, às vezes, pela proteção, ela acaba não caindo. Mas não porque ela não cai, porque ela tem habilidade, né? Então, assim, é natural a gente acabar protegendo o nosso filho se ele nasce com mais fragilidade, né? Então, o que acontece? Depois dessa... Pode falar, André. Não, então, eu só queria dar boa noite para o pessoal que está entrando. Aí tem uma aluna minha, Gabi, que todas as lives ela participa. Ela mandou um oi, aí eu queria mandar um oi para ela. E aí, assim, uma coisa que você estava falando, como eu falei, você está descrevendo meus filhos, né? O Pedro ainda mamou durante 4 anos, mas o Bernardo, já no terceiro dia de vida, ele não conseguia sugar. Né? E o Bernardo é o que foi diagnosticado com TEA. E assim, ele teve muita dificuldade para falar. E segundo a fono, esse ato de não sugar acabou prejudicando também para ele em relação à fala. Né? E aí você comentando, eu acabei lembrando. E aí um outro ponto importante também é o fato que você falou que cai muito. Né? Ele, por exemplo, ele quebrou um dentinho, né? Que o irmão brincando com ele não tinha noção que tinha que segurar no chão. E aí ele acabou perdendo, né, o dentinho dele por conta disso. Então, para ver como que é importante, né, essas fases do desenvolvimento, às vezes a gente não tem noção. Eu, como mãe mesmo, eu não tinha noção nenhuma. Foi na Senfupeg que a gente, né, o pessoal já está entrando aqui, que eu tive a possibilidade, muito obrigada, pessoal, o pessoal da Senfupeg. Um abraço para vocês. Né? E aí foi graças ao curso ali que eu tive essa noção da importância da psicomotricidade. Agora eu estou fazendo um curso para entender um pouco melhor, até mesmo para poder ajudar os meus filhos, porque igual o Bernardo, ele não consegue colocar, né, a mão para escrever, ele faz assim, aéreo essa parte dele, né? Então, assim, são vários problemas que a gente tem que corrigir, que muitas vezes nós, pais, mães, não temos noção dessa importância do trabalho, né, do psicomotricista. Que dica que você poderia dar? Tá. Bem, como eu te falei, é bem interessante ouvir isso, porque, como eu disse, eu vivo e durmo a psicomotricidade há muitos anos. Então, para mim, é muito natural, a corpo e mente fala por si só, e eles falam os dois juntos o tempo todo. Não é separado, não existe separação. O corpo fala o que a mente reflete, né? Uhum. E o nosso pensamento é fruto do que o nosso corpo viveu. Então, um depende do outro o tempo inteiro, né? Então, assim, dentro de todas essas fases de desenvolvimento, cada uma tem a sua particularidade, todas elas são importantes, né? Então, assim, pessoas que, por exemplo, hoje têm mais dificuldade de percepção espacial, que estão dirigindo, você fala, vira à direita, esquerda, e a pessoa fica, peraí, o que eu vou fazer? Com certeza tem dificuldade na lateralidade. Uhum. Se ela usar a lateralidade só para dirigir, ok, um alarme que não soa tão alto. Mas se de repente ela for um motorista, de repente se ela for trabalhar com carro, ou se ela for de repente ser um dentista, tá? Que precisa ter muito claro essa questão da posição dos dentes, aonde que está, né? Então eu falei de qualquer profissão, né? Então assim, desde uma profissão tão digna, mas mais simples como motorista, né? Nós somos motoristas, todos nós somos motoristas, né? Uhum. Até uma profissão que te tira a dor como dentista, a lateralidade é importante em todas elas, né?
Só Sim. que em algumas profissões fica muito, muito claro, muito evidente essa dificuldade. E ela é construída desde a sucção no leite da mama, né? Então, assim, é muito importante que você permita que seu filho faça todas as fases. E quando ele não está cumprindo dentro dos marcos de desenvolvimento, tem que buscar ajuda. E é muito engraçado que a pediatra que eu faço com meus filhos, há muito tempo atrás, quando eu passei meu filho, primeira vez, ela falou assim, que engraçado, a gente não aprende isso na faculdade, eu até ela falou assim, a gente passa por isso, né? Mas não é tão afinco. Eu até brinquei, falei, que bom, né? Falei, você cuida de uma parte, eu cuido da outra. Mas, assim, é muito real isso, né? Então, assim, esse estudo profundo, ele é feito mesmo, né? A psicomotricidade faz esse estudo profundo, desde os reflexos que a criança tem que ter e perder com o desenvolvimento, com o crescimento, com o amadurecimento neurológico, e todas essas fases do quanto são importantes, né? A gente não pode pular nenhuma delas. Uhum. Mas então, assim, a minha grande angústia, né? Quando se passa, ou quando se perde essas fases, o que fazer? Né? O que o pai tem que fazer? Igual os meus filhos, eu sei que o sugar, o engatinhar, deve ter tido alguma outra, né? Por isso que é importante a gente conhecer as fases do desenvolvimento, né? Para poder ir acompanhando. Mas quando se perde, né? Igual o Bernardo foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses com TEA. Então, além, né, das dificuldades do desenvolvimento que ele já perdeu, até mesmo por erro meu, por não saber, por conta do transtorno, acaba sendo prejuízos até maiores. O que fazer, né? Então, procura-se o psicomotricista, é feito um tratamento, tem um período de tratamento, é por tempo indeterminado. O que o pai pode estar fazendo quando essas fases não ocorrem? Então, primeiro é buscar ajuda, né, de um profissional que entenda dessas fases de desenvolvimento, né? Então, assim, dentro da psicomotricidade, a gente estuda muito. Mas é muito importante, porque hoje em dia tem muitos profissionais que trabalham só na área motora. A gente precisa associar o emocional e o cognitivo dessa criança, porque tanto o motor, o emocional e o cognitivo, eles devem estar conversando no mesmo momento, né? Então, não adianta uma criança que tem um super desenvolvimento, que corre, que faz tudo bem, mas o emocional dela não está bom. É porque esse emocional, ele está refletindo esse motor, né? Então, assim, a grande dica seria que os pais buscassem ajudas, né? Eu trabalho com reorganização neurofuncional, né? E é um método fantástico também. E associado à psicomotricidade, ele trabalha muito com todo esse desenvolvimento, né? Tanto na criança quanto no adulto. Então, por exemplo, na questão do seu filho, o fato dele não ter sugado, por exemplo, quando você deglute, né? Quando você engole, a sua língua faz uma onda no céu da boca e vai para a garganta. Todo mundo deve estar experimentando agora fazer isso, né? E aí, quando a língua toca, a língua faz essa onda. Cada ponto que ela toca para engolir é o mesmo ponto dos pontos fonéticos. E quando eu sugo, eu faço essa onda repetidamente para mamar. Então, eu já vou fortalecendo essa língua nos pontos corretos que vai vir a fala depois. Então, a deglutição e a sucção e a deglutição, elas são estritamente importantes. Só a sucção, ela é um movimento nato, você nasce com isso. Quando o bebê não faz, tem que ser estimulado para fazer, né? Então, o ideal é que, assim, o profissional ensine a mãe como esse bebê vai mamar, né? E aí existe uma interferência grande de como se a mãe tem leite, não tem leite, se a mãe acabou ficando teve uma gestação dificultada, então tudo isso influencia na produção do leite, né? Mas essa relação entre mãe e filho, ela é importantíssima para o desenvolvimento enquanto existe mãe e filho vivo, não importa, né? Até dentro das constelações familiares, a mãe significa o seu progresso, né? Então, se você não ajuda o seu filho o máximo que você pode, né, o seu filho tem menos chances de progresso. Quando a gente fala de relação entre mãe e filho, você é o modelo e o seu filho, ele é todo esponja sua. Então, se você é uma mãe
que só grita com o seu filho, que só briga com ele, ele vai desenvolvendo um nível de cortisol muito alto dentro do sistema nervoso dele. Esse cortisol, ele é extremamente prejudicial. Ele faz com que a sua mão fique fria, ele faz com que a sua frequência cardíaca aumente, ele faz que a pressão arterial aumente, você faz o seu rim funcionar mais, porque a glândula suprarrenal fica ali trabalhando. E a criança que ouve gritos o tempo todo, esse nível de neurotransmissor, o cortisol, ele fica muito alto. E o fato dele ficar muito alto faz com que a criança tenha dificuldades na aprendizagem também. Então, não adianta falar, eu faço tudo por ele, eu faço tudo pelo meu filho. Eu preciso. Porque o emocional não tá... Você põe ele em situação de estresse, né? Então, essa questão afetiva, ela é muito importante, né? E dentro de toda... Pode falar. Não, aqui acho que é Olga. Ela falou assim, maravilha, tenho filhos e acabei de ser avó. Com certeza irei ajudar minha filha nessas questões, muito importante essas informações. Né? A Rosane também está falando, como mãe de primeira viagem, senti uma falta muito grande de informações sobre o mamar e o sugar. Eu também, tanto como de primeira viagem, como de segunda viagem. Porque o Pedro ainda pegou. Agora o Bernardo não pegava de jeito nenhum. Né? E as enfermeiras não me ensinaram como fazer isso, tanto que ele estava perdendo quilo, ele nasceu com 4,300, em 2 dias ele foi para 4. Né? Aí a gente teve que induzir a mamadeira porque ele não sugava de jeito nenhum. Né? Então, assim, é muito importante a gente ouvir essas informações, porque aí a gente não comete os mesmos erros que cometeu da primeira vez. E não só isso, nos traz uma reflexão também de às vezes a gente tem algumas atitudes, né, que são equivocadas, que a gente acha que é o correto, mas quando a gente ouve, né, o que você acabou de falar, nos traz uma reflexão também em relação à nossa postura como pai, como mãe, e também nos traz a importância de pesquisar, de se informar, para poder ajudar os nossos filhos da melhor forma possível, principalmente agora no período de quarentena, né, que a gente está com o estresse lá em cima. Eu até eu queria falar um pouco sobre isso também, e assim, quando eu falo a questão do cortisol, é para dizer que, assim, a questão, as pessoas falam, tudo é emocional, sim, mas tem uma explicação neurocientífica para isso, né? Como a gente falou no começo, né? Eu acho, não sei, acho que eu devo estar no meu 5º curso de neurociência e, assim, tem coisas que eu já vi 300 vezes e a gente sempre aprende. Então, assim, é muito importante a gente explicar exatamente o que está acontecendo, né? Porque aí você fala, puxa, tem fundamento. Então, assim, o que eu percebo é que existe informações jogadas ao léu. Então, assim, agora a gente vive um período em que, assim, nós não fomos programados para viver tanto tempo na incerteza. Ninguém foi programado para viver assim. Uma coisa é você viver hoje, amanhã, pronto, já sei o que está acontecendo. Outra coisa é quando eu não sei viver na incerteza. A gente não foi programado para ficar tanto tempo, mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, né? Ninguém foi programado para viver. Então, você vai a cada dia subindo o seu nível de cortisol. E a gente tem que considerar que, apesar da criança brincar mais do que qualquer outra coisa, ela também está estressada porque ela saiu da rotina. A criança precisa de rotina como nós. Nós precisamos de rotina o tempo todo. Então, assim, pode atender se você quiser, não tem problema. Não, ele quer ir no Mac uma hora dessa. Então, assim, pode falar. Na verdade, assim, o que está sendo muito prejudicado nesse momento é o nosso cérebro social. Porque a partir do momento que eu não me encontro, que eu não me acho, que eu estou agoniada dentro de casa, que eu não sei mais o que fazer, eu faço um monte de coisa e não dou conta de tudo, eu também não consigo mais me achar, eu não percebo o outro também. Então, essa mãe que está em casa nervosa, estressada, porque tem que cuidar da casa, porque tem que cuidar do trabalho, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, ela acaba brigando com o filho, claro que sem querer, mas acaba fazendo isso, e aí essa empatia, aprende, a mãe também não aprende, e aí vira uma troca que não é sadia para ninguém, né? Exatamente. Em teologia, a gente fala que assim, primeiro, nós somos amados quando a gente nasce.
né? Primeiro, eu sou amada. Depois que eu interiorizo esse amor, eu consigo amar o outro. Sim. E no desenvolvimento do sentido... Você está conseguindo me ouvir, André? Tá. Eu tô. Não, Tá. é porque eu tô tentando fixar aqui, agora eu consegui a mensagem, eu tô mexendo, agora foi. Então, assim, e no sentido do tato, ele funciona da mesma forma. Quando nós somos tocados pela mãe, trocando, abraçando, né, nós também interiorizamos esse tato e depois nós conseguimos passar para o outro, de sentir o outro. Às vezes não é sentir pegando na pessoa, mas conseguir olhar para ele, saber o que ele está sentindo, ou pelo menos oferecer uma ajuda, né? Então, dentro de todos esses processos de desenvolvimento, né, da sucção, do pescoço, né, da independência entre cervical, do rastejar, do engatinhar, do ficar de pé, do andar, todas essas fases de desenvolvimento, junto com elas vão acontecendo o desenvolvimento dos sentidos também, né? Então, assim, nós só conseguimos interiorizar, né, quando nós somos, no caso do tato, nós somos tocados, interiorizamos e conseguimos perceber o outro. Do jeito que nós estamos nessa quarentena, né, quer dizer, eu falo estamos porque a gente não sabe quem tá e quem não tá, mas assim, as pessoas estão perto, mas estão longe, estão com dificuldade de fazer esse toque, de abraçar, porque acha que está vendo todo dia, então não precisa. Mas você está deixando de trabalhar o tato, né? Então, no caso, assim, com relação ao TEA, tem muitas coisas que dá para se trabalhar, infinitas. Tem muitas coisas que dá para se fazer no desenvolvimento desses sentidos, né? No desenvolvimento dessas fases motoras, para que a gente consiga alicerçar um pouco mais o motor, emocional e intelectual. Então, essas coisas vão se conversando juntas, não dá para separar. Você falando assim, eu comecei a refletir aqui, né? Porque há muitos relatos de pessoas que pegaram o coronavírus, que quando elas retomam, né, do coma e tal, elas têm que reaprender a comer, a andar. Tive o caso da minha amiga, né, que graças a Deus ela está se recuperando, e aí ela até mencionou que ela agora tem que aprender a andar de novo, né? Porque parece que o cérebro, todas aquelas funções, tudo aquilo, todas aquelas fases do desenvolvimento regrediu. Né? E aí, como que a psicomotricidade pode contribuir até mesmo nesse momento, né, das pessoas que passaram pelo coronavírus, que agora vai ter que fazer uma fisioterapia, vai ter que reaprender tudo de novo? Como que a psicomotricidade pode contribuir nesse momento? Por exemplo, nessas pessoas especificamente que pegam o coronavírus, a psicomotricidade contribuiria de forma gigantesca, porque você vai estimular de novo o sistema sensorial. Porque o que acontece? Essas pessoas pegam essa doença, ou adquirem, ou desenvolvem, enfim, aí são teorias, mas assim, elas ficam pelo menos 15 a 20 dias sozinhas no hospital. Mal o enfermeiro toca nelas. Olha o que o sentido do tato deixa de trazer para essas pessoas, deixa de trazer informação. Porque com o tato, eu sei se está pesado, né? Se a mão está dura, se está grossa, se está frio, se está quente. A partir do momento que você passa 15, 20 dias vegetando, né? Você perde esse sentido do tato, você perde o sentido do tato, você perde o sentido da visão, você perde o sentido do paladar, você perde todos os sentidos. Talvez teria que conversar com essas pessoas. Se elas escutam algumas coisas, se elas lembram de algumas coisas da audição. Mas quando os sentidos se deprimem, no sentido de não ter mais, é como se seu corpo desaprendesse tudo que ele tem que aprender. Então, essas questões, elas não acontecem não somente com pessoas que passam pelo coronavírus, mas pessoas que passam em coma. Se você ficar 21 dias, 30 dias deitado na sua cama, dormindo, sem comer o tempo todo, você também vai começar a falar, puxa, né? Experimenta tomar medicamento, quer dizer, ninguém experimenta, pelo amor de Deus, mas assim, se você tomar medicamentos para ficar na sua cama durante 20, 30 dias, com certeza você vai ter que reaprender. Porque você deixou de sentir, os sentidos se perderam, né? Então, eu acho que a grande importância do psicomotricista
é trazer, além do ato motor, trazer essas questões emocionais associadas a essa recuperação do desenvolvimento. E aí nós temos também doenças, né, que atingem principalmente as pessoas mais idosas, como o Alzheimer, né, por exemplo. E aí a psicomotricidade pode também fazer um trabalho para contribuir no tratamento dessas pessoas, né? Olha, eu atendo pacientes, eu brinco que eu atendo, assim, olha, a professora, ela sempre dizia que ela atendia do mamando ao caducando. E eu atendo, assim, desde o bebezinho, né, até as pessoas de mais idade. Ela falava essa brincadeira para rimar, né, mas é muito delicioso também o trabalho com o idoso, porque realmente tem uma contribuição muito grande, né, no desenvolvimento deles, na recuperação, porque eles estão, a gente chama de uma retrogênese, né, que é um retorno ao desenvolvimento, né. Então, por exemplo, o último desenvolvimento motor que acontece é a motricidade fina, e ele é o primeiro que se perde quando você vai envelhecendo. Ele é o último que vem e o primeiro que vai, né, então é muito importante você ter esse trabalho psicomotor com o idoso, ele é de extrema importância, né? Então ele vai trazendo novamente esses sentidos à tona que já estão lá todos registrados. Acontece que o idoso vai ficando no cantinho, a pessoa não leva mais para sair, fica dentro de casa. Cuidado, agora então, que está todo mundo dentro de casa, né, numa pandemia de medo absurdo, o que vai acontecer? Eles vão ficar muito debilitados. Então, assim, a terapia psicomotora ajudaria muito. Como eu disse, eu trabalho também com reorganização neurofuncional, então são 2 métodos que ajudam muito, que são terapias corporais, né? O que eu sempre falo, que para um desenvolvimento, a terapia corporal, ela tem muito mais significado, porque ela é mais integral, é nesse sentido, né? E assim, o que eu percebo, quando eu fui procurar, né, as terapias para o meu filho, o psicomotricista eu acho que eu vou conhecer você. Eu não encontrei aqui, pelo menos na região de Barueri, psicomotricista. Me falaram em Campinas, me falaram para as regiões mais longe de São Paulo. Né? Então, eu percebo que é muito difícil também a gente conseguir profissionais, né, que trabalham nessa área. Aí, muitas vezes, a gente acaba desistindo. Eu mesmo tinha desistido. Eu sei que essa agenda é terrível, né, quando a gente conversou. Terrível, assim, graças a Deus. Mas é muito difícil a gente achar profissionais, né, psicomotricistas. A gente até tenta, até na terapia com a psicóloga, ela tenta trabalhar alguma coisa de psicomotricidade, mas não é a mesma coisa do que o profissional, né, que tem todo um planejamento. E é muito difícil, né? Exato. É mais ou menos quando um paciente com problemas emocionais, ele tem depressão, e ele vem tratar comigo, claro que eu posso ajudar, mas se ele estiver junto com a psicóloga ou junto com uma outro tipo de terapia, vai ser melhor. Então, assim, o outro profissional que conhece um pouco do termo não consegue trabalhar afinco, né? É muito diferente. Então, assim, mas Barueri de Pinheiros não é muito longe, porque eu atendo no Morumbi e Pinheiros. Então, assim... Então, você é a pessoa mais próxima que eu encontrei, né? Porque aqui próximo, né, Alphaville, enfim, a gente não encontra. É muito difícil achar esse profissional. E aí, às vezes, fica até difícil também dos pais entender a função, né? Como eu falei para você, eu precisei estar com 35 anos na época para saber a importância da psicomotricidade. Né? Então, assim, se fosse mais divulgado, né, a importância da psicomotricidade, a gente tivesse mais acesso, até mesmo quem precisa do SUS, né, tivesse o acesso a isso, eu acho que contribuiria muito. Talvez tantas crianças não tivessem tantos prejuízos na aprendizagem, né, para quem não me conhece, eu sou professora. Então, assim, às vezes a gente vê as crianças com tanta dificuldade de aprendizagem, mas isso é porque aquela parte motora dela não foi trabalhada. Né? Então, se fosse mais divulgado, mais propagado a importância da psicomotricidade, principalmente na educação infantil, e tivesse mais acesso a esses profissionais, talvez quando essas crianças chegassem para mim, as dificuldades delas fossem outras, né? Mas não voltar para essa parte motora, emocional, como você vem mencionando aqui para gente. Porque, na verdade, o que acontece assim, os cursos de psicomotricidade,
são muito poucos bons cursos, né? São muito poucos, né? Então, assim, eu conheço 2 em São Paulo, né? Mas que são melhores, né? Então, assim, e esses cursos, geralmente, as pessoas fazem, mas não aplicam no campo clínico, né? E é uma pena mesmo, porque realmente tem muito pouco. Então, assim, eu faço uma psicomotricidade integrativa, eu não faço só psicomotricidade. Então, eu vou integrando diversas técnicas com o paciente. Mas a questão motora, ela é tão importante que você trabalha com adolescentes, jovens e adultos da mesma forma. Uma coisa que a gente tem que saber, assim, faltou numa determinada fase, se não cumprir aquele gap, o que parece ser só emocional, não, ele tem um fundo motor. Se você não resgatar isso, aquilo ali fica sempre patinando, sempre patinando. Então, precisa melhorar. Quando se tem uma patologia envolvida, como você disse, né, tanto faz, se ele é o TEA, se é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, se é uma hipotonia, uma hipertonia, não importa. Toda vez que existe uma defasagem motora de organização corporal, existe uma defasagem na aprendizagem também. Ela pode ser grande ou pequena, mas sempre vai existir, porque, na verdade, o que faz o cérebro, ele funciona como se fosse uma cebola, né? Então, a gente tem a primeira parte, que são o desenvolvimento da parte motora, ela acontece muito forte aqui. Quando eu falo motor, não é só perna. É perna, é braço, é arrastar no chão, é sucção, é respiração. Tudo que envolve movimento no corpo, desde o ato de respirar, é motor. É motor. Tudo que movimenta músculo, é motor. Então, assim, para falar, você movimenta músculo. A língua, a bochecha, a articulação temporomandibular, tudo que tem músculo envolvido, articulação envolvida, é motor. E toda vez que esse motor... Pode falar. Então, eu dou exemplo prático meu, né? Eu tenho a língua presa. Então, desde os 20 anos, eu comecei a fazer tratamento de fono. Foi quando a gente teve o conhecimento da importância e tal. E a primeira coisa que a fono fez comigo foi trabalhar essa parte motora, porque ela dizia que eu tinha que fortalecer, né? Porque eu não tinha força nenhuma. E aí ela fez várias atividades, vários exercícios, que ela falou assim, bom, a gente só vai, porque eu não queria operar. Ela falou assim, a gente vai ter que dar, né, tonacidade, esse é o termo, não sei, para poder você conseguir falar de uma forma mais clara, que as pessoas te entendam e tal. E aí tudo isso que você vai falando, fala, nossa, se eu tivesse uma psicomotricista na minha infância, eu estava feita hoje, né? Porque eu tive muitos problemas da fala por conta disso. Na reorganização neurofuncional, nós trabalhamos corpo, boca, mãos e olhos numa sessão só. Você faz uma organização do sistema todo. Então, tenta fazer essa promoção dessa organização. Então, por exemplo, às vezes a questão não é só bucal, nós temos cadeias de músculos. Então, imagine que assim, nós temos uma cadeia que se chama cadeia lingual. A língua, ela está... Oi! Alô? A língua, ela está conectada com toda a musculatura central frontal, absolutamente toda. Então, muito provavelmente, a língua acontece essa dificuldade, muitas vezes essa criança não rastejou. Então, o rastejar tem uma importância gigantesca na pronúncia correta. Então, se você trabalha só aqui, ele poderia fazer uma parte corporal também para ajudar mais, né? E isso, assim, o nosso corpo, ele pode ter modificações, você pode ter uma plasticidade neural a qualquer momento. Isso é mais fácil na criança, mas quando adulto também modifica. Eu tenho pacientes de todas as idades, né? Tanto na área de reorganização, quanto na área de coach, quanto na área de psicomotricidade. Então, assim, tem paciente de todas as idades. Porque o corpo e mente é um só em todas as idades. Eu preciso fazer essa de reorganização. Coisa de mel, uma vaguinha na agenda, por favor. Porque, olha, acho que eu perdi muitas fases. Você falando, eu fui pensando, falei, gente, mas eu não tenho tal coisa, tal coisa. É muito bom a gente saber e ouvir, porque às vezes a gente vai corrigindo, né, fases da nossa vida que a gente não teve.
né? Às vezes hoje eu tenho certas dificuldades que eu falo, olha, se eu tivesse procurado tal especialista, talvez eu não tivesse tanta dificuldade hoje como eu tenho. Mas é isso, é a informação, né? Ela precisa ser chegada, ser vinculada, para as pessoas poderem procurar o especialista correto, poder procurar as pessoas corretas, que, infelizmente, por mais que a gente entre no Google, tem uma porrada de informações, de artigos e tal, só que nem sempre aquilo é o que a gente está procurando, é o que a gente precisa. Né? Porque o Google não tem alma, né? Ele não entende você. O Google é só um monte de letras e palavras descrevendo alguma coisa. E cada paciente, ele tem um histórico. Então, assim, se eu vou falar da Andréia, é da Andréia que tem 2 filhos, que teve uma estrutura. Então, e a mesma receita, ela não é para todo mundo. Então, e quando você olha o Google, ele não olha a Andréia Rangel, ele olha qualquer Andréia, qualquer Cláudia, né? Qualquer pessoa. Né? Então, essa que é a diferença, né? Uma coisa é eu tratar alguém tratando junto a alma dela, né, o que ela traz com ela. Outra coisa é eu ler no Google. Então, realmente, o Google não traz tudo isso, porque ele não traz a alma, né? Ele só traz um monte de letras e palavras tentando fazer algum sentido dentro da nossa cabeça, né? É verdade. Pessoal, a gente tem 8 minutos. Se vocês tiverem, para ver como voa o tempo, né? A gente não conseguiu falar nem da metade do que nós queríamos. Porque é um tempo muito curto, eu acho 1 hora muito pouco, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu adoro ficar perguntando. Se alguém tem alguma pergunta, coloque aí, para daqui a pouco a gente já está encerrando, porque infelizmente o Instagram, ele já desliga aqui automaticamente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem estar colocando. Enquanto isso, eu quero agradecer, Cláudia. Eu espero que a gente possa ter outros momentos para você falar mais para a gente, porque eu estou com um monte de perguntas aqui. Eu sei que não vai dar tempo de fazer todas. Mas a gente pode marcar depois um outro dia para você estar falando de outras temáticas, para estar falando também, né, sobre essa parte neurofuncional, como que funciona, essa reorganização, que eu fiquei muito curiosa, muito interessada, porque eu acho que eu estou precisando fazer algumas terapias assim, e até mesmo para os pais, né, que tem crianças com deficiência, que muitas vezes não sabem como ajudar essa parte motora e emocional dessa criança, porque é um tema muito importante e eu creio que precisa ser muito divulgado ainda. Né? E graças a Deus que nós temos pessoas como você que se disponibilizam para passar essa informação de uma forma clara, né? De uma forma que a gente quer te ouvir até o final do dia, né? Ficar 5 horas. Então, assim, eu estou muito grata, muito agradecida pela sua participação. Eu acho que não tem perguntas aqui por enquanto. Eu vou pedir, então, que você, né, faça as considerações. Ah, tem uma aqui, ó, acabou de chegar. Peraí. Essas informações poderiam ser utilidades públicas. É muito importante saber que a cultura do movimento na primeira infância torna-se um adulto mais estruturado psicologicamente. Né? Então, isso são falas da Olga. E eu concordo plenamente com ela. Né? Então, assim, o que depender de mim, gente, o que eu puder passar para vocês a partir dos meus amigos as informações, pode ter certeza que eu vou. Porque eu acho que nesse momento de pandemia é um momento muito, muito importante, porque já que nós estamos dentro de casa, é o momento da gente se informar, né? Porque quando todo mundo puder voltar ao normal, né? A gente não sabe que normal vai ser esse, a gente vai poder procurar os profissionais corretos, vai poder procurar o melhor para nós, para os nossos filhos e pessoas que estão próximas da gente. Agora eu vou deixar com você a palavra. Tá bom. Eu vou complementar isso que a Olga falou. É isso mesmo. Quando você tem uma estrutura psicomotora bem estruturada, você minimiza muito as questões emocionais que podem vir lá na frente. Porque é como se seu corpo estivesse pronto para receber os baques que a vida vai te dando. Você existe, e quando a gente fala de psicomotor, não é só o desenvolvimento motor, e sim todos os sentidos, né, do tato, da audição, né? Nós temos dentro do nosso corpo 23 órgãos dos sentidos, todos eles captando informação do meio exterior para o meio interior, uns até que você não tem a menor ideia, né? Então, assim, todos esses sentidos, esses órgãos, eles vão captando informação e vão te traduzindo de forma consciente e inconsciente, querendo ou não querendo, ele vai te traduzir informação.
E tudo isso pode ser captado da melhor forma ou da pior forma, de acordo com o que você vive dentro do seu círculo familiar, né? Então, é muito importante ter isso. A gente pode trazer um tema um dia sobre as emoções com as crianças, como trazer isso. Eu quero te agradecer, Andréia, a oportunidade. Fala do seu canal, porque aí às vezes as pessoas ouviram, como a gente não divulgou muito, né? Não deu tempo de divulgar. Divulga o seu canal e aí as pessoas podem estar consultando, né? Você vai disponibilizar no Instagram, eu disponibilizo também, e as pessoas vão passando um para outra. E muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E aí, pessoal, vai ficar salvo aqui. Eu vou colocar no meu canal do YouTube, que é Andréia Rangel, Cantinho da Aprendizagem. Lá eu falo um pouquinho, né, sobre a importância da intervenção precoce, principalmente, né, algumas características do autismo, e como nós pais podemos não aperfeiçoar, mas podemos estudar um pouquinho melhor para poder ajudar os nossos filhos, né? Eu digo que o primeiro especialista do nosso filho somos nós. E a gente só vai poder ajudar essa criança se a gente estiver preparado emocionalmente, né, psicologicamente, para a gente poder dar um suporte para essa criança. Porque quem tem filho com deficiência sabe que não é fácil trabalhar, quantidade de terapias, cuidar das crianças, do nosso emocional, né? Então, tudo isso é falado no canal. E aí, eu já vou aproveitar aqui, você falou das emoções, se possível, né, quando você tiver tranquilidade assim na sua agenda, para a gente estar falando das emoções dos adolescentes, porque eu dou aula para adolescente, né, e eles estão assim desesperados, angustiados, porque tem que ficar em casa, toda aquela rotina, toda aquela adrenalina que eles chamam dia a dia acabou, né? Então acho que é um tema assim, fundamental, não só para a gente falar das emoções das crianças, mas também dos nossos adolescentes, que eles estão ficando doentes, né, porque não está conseguindo lidar com essas emoções, todas essas preocupações. Alguns, infelizmente, perderam pais, perderam tios, né, por conta dessa pandemia. E aí, o que a gente pode estar fazendo, né, para ajudar esses jovens? Então, já peço assim, com que você pense em alguma coisa e aí, quando você tiver disponibilidade, a gente volta aqui, então, para estar falando para esses jovens, para esses pais, né, como que esses pais podem ajudar essas crianças também, porque eu acho que é um momento que todos nós estamos precisando de ajuda, né? Porque ninguém esperava tudo isso, tá bom? Muito obrigada, Cláudia. Um beijo, viu? Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Um beijo grande. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para todos vocês. Um beijo e até mais. Tchau, Hamid. Tchau, Cibele. Tchau, a Débora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.